Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos de sistemas lineares, tá? Já vou adiantar para vocês, nós podemos resolver os sistemas lineares através dos métodos numéricos, tá? E nós podemos utilizar aí os métodos diretos e os métodos iterativos, tá? Vou falar um pouquinho só desses dois métodos na aula de hoje, mas o foco da nossa aula aqui vai ser resolver o sistema através dos métodos direto, tá? E no momento oportuno nós vamos falar aí dos métodos iterativos. Algumas implicações aí de sistemas lineares, né, que você pode aí se deparar, tá? Uma delas é quando você trata aqui de interpolação de pontos, que é um tema aí que nós vamos estudar dentro da ementa do nosso curso, tá? Quando você trabalha também aí com determinação de potencial em redes elétricas, cálculo da tensão em estruturas metálicas na construção civil, cálculo da razão de escoamento em um sistema hidráulico com derivações e previsão da concentração de reagentes sujeitos a reações químicas simultâneas, tá? Então aqui são algumas situações aqui que você consegue trabalhar aí com a aplicação de sistemas lineares, tá? Existem outras situações, tá? Eu trouxe aqui apenas algumas. Bom, um sistema de equação lineares, ele nada mais é do que um conjunto de N equações lineares. Então aqui, ó, eu tenho aqui um sistema, tá? Perceba que esse sistema aqui, ó, ele tem uma, duas reticências até N equações. Então ele tem N equações, tá? Com N incógnitas. As nossas incógnitas são os valores de x, tá? Então eu tenho aqui, ó, x1, x2, que vai até xn. Então aqui eu tenho um conjunto de equações lineares que vai definir o meu sistema linear, tá? E esse sistema aqui ele é um sistema composto de N equações e N incógnitas. Bom, um sistema linear ele pode ser escrito na forma AX igual a B, tá? Então esse sistema aqui que eu te dei, ó, a gente pode escrever ele na forma matricial, tá? Eu vou ter aqui a minha matriz A, que é chamada de matriz dos coeficientes. Vou ter aqui a minha matriz X, que na verdade é um vetor. Ele é chamado vetor das variáveis ou incógnitas, tá? E eu tenho aqui o vetor dos termos independentes, que vai de B1 até Bn, tá? Então eu tenho aqui, ó, que a matriz A vezes a matriz X vai ter que ser igual à matriz B. Então, se você pegar aqui, através de multiplicação de matrizes, pega a primeira linha da matriz A, você vai multiplicar pela primeira coluna da matriz X. Quando você multiplicar linha vezes coluna, você vai ter que igualar a matriz B, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, o A11 vezes o x1, o A12 vezes o x2 e o A1n vezes o xn. Você vai multiplicar esses termos e somar. E aí você vai ter aqui a primeira equação do nosso sistema, tá? Que esse resultado vai ter que ser exatamente aqui igual a B1, tá? De forma análoga, se você pegar aqui, ó, a segunda linha da matriz A e multiplicar pela coluna X, você vai igualar aqui ao segundo termo da matriz B. Você vai ter aqui a segunda equação do nosso sistema, tá? Então, um sistema ele pode ser escrito aqui como produto, na verdade, de matriz, tá? Sendo que a matriz A é chamada matriz dos coeficientes, a matriz X, que é o vetor das variáveis ou incógnitas, e o vetor B, ele é o vetor dos termos independentes. É comum nós representarmos o sistema linear AX igual a B pela sua matriz aumentada, tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho um sistema de equações lineares, e desse sistema eu posso escrever a matriz aumentada como sendo a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, juntamente com a matriz B, que é a matriz formada pelos termos independentes, tá? Então, essa matriz que é formada pelos coeficientes do sistema, juntamente com os termos independentes,
ela é chamada para a gente aqui de matriz aumentada do sistema. Definição. Denomina-se vetor solução ou simplesmente solução de um sistema de equações lineares da forma ax igual a b e denota-se por x ao vetor que contém as variáveis xj, de modo que o j está variando de 1 até n, tá? O vetor que satisfaz de forma simultânea a todas as equações do sistema. Então, na verdade, aqui eu tenho um sistema, tal, o sistema AX igual a B. Nós queremos descobrir aqui quem é o vetor X, ou seja, o vetor solução desse sistema, de modo que quando a gente multiplicar esse vetor X pela matriz A, eu vou encontrar, na verdade, o meu vetor B, tá? Que é o vetor dos termos independentes, tá? Então, esse vetor x aqui que você está vendo, ele é dado, na verdade, por xj, onde esse j aqui vai estar variando de 1 até n. Em outras palavras aqui, nós estamos procurando um vetor j que ele vai ser do tipo aqui, de componente x1, depois vai ter a componente aqui, x2, assim por diante, até chegar, por exemplo, aqui na componente x, n, tá? Então, esse vetor aqui, para ele ser solução, eu vou tentar encontrar o valor de x1, x2 até xn. Uma vez que eu encontrar esses valores, eu posso estar substituindo na primeira equação, na segunda equação, assim por diante, tá? E cada vez que eu proceder com essa substituição, eu vou ter que achar, respectivamente, B1, B2 e Bn. Então, na verdade, esse vetor x aqui, ele é chamado para mim aqui de vetor solução do meu sistema linear. Bom, um sistema linear, ele é classificado em relação ao número de soluções, tá? E aí nós vamos relembrar aqui, que um sistema linear, ele pode ser consistente ou compatível, que é a mesma coisa, tal, ou então ele pode ser inconsistente e incompatível, tá? Então, quando você for trabalhar com um sistema, você vai poder se deparar com 3 situações. A primeira, ele pode ser compatível e determinado, é quando o sistema admite apenas uma única solução, tá? O seu sistema pode ser compatível e indeterminado, é o caso que ele vai possuir aqui infinitas soluções. E o seu sistema pode ser incompatível, tá? Ele vai ser incompatível quando o seu sistema não admitir solução, tá? Então, são as 3 situações aqui que pode ocorrer quando você for resolver um sistema linear. Bom, a condição para que um sistema de equação tenha solução única é que o determinante da matriz dos coeficientes ele seja não nulo, tá? Ou seja, ele seja diferente de zero. Caso contrário, ou seja, se esse determinante for igual a zero, o seu sistema será classificado como indeterminado ou incompatível, tá? Então, aí é um alerta aí que a gente traz também aí para complementar aqui a questão de sistema, tá? Então, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, se você pegar aqui a sua matriz A, tal, e calcular o determinante dessa matriz A, se ele der diferente de zero, o seu sistema vai ter solução única. Se ele der igual a zero, ele vai poder ter infinitas soluções ou então não ter solução, tá? Então, aqui você tem a matriz A e aqui tem a matriz B. Você vai calcular o determinante apenas da matriz A. Observações. Se os termos independentes forem nulos, isto é, se BI for igual a zero, para o I variando de 1 até N, o sistema é dito homogêneo, tá? Então, o que acontece aqui, Se B1 for igual a zero, B2 igual a zero, assim por diante, até Bn igual a zero, esse sistema é dito homogêneo, tá? E a importância disso é que todo sistema homogêneo, ele é compatível, ou seja, ou ele vai ter uma solução, ou ele vai ter infinitas soluções.
Caso ele tenha uma solução ou infinitas soluções, ele é chamado, na verdade, de sistema compatível. Então, sem você resolver o sistema, você já sabe que o sistema homogêneo ele tem uma solução que é chamada de solução trivial, tá? Que é, na verdade, o vetor formado pelas componentes iguais a zero, tá? Então, se você pegar esse vetor aqui, que é o vetor nulo, aonde tiver aqui, x1, você vai colocar zero, x2 coloca zero, xn coloca zero, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. E se você somar zero, essa continha vai dar zero, tá? Então, isso vale para a primeira equação, segunda equação e a enésima equação. Então, todo sistema homogêneo, ele já possui uma solução que é chamada de solução trivial, tá? Resolver um sistema de equações consiste em diagnosticar em qual das três situações ele se enquadra. Ou seja, é mais do que você determinar o vetor x, tá? Uma vez que esse vetor x pode existir, pode não existir e pode ser que ele não seja único, tá? Então, resolver um sistema é você diagnosticar em qual das três situações esse sistema, na verdade, ele vai se enquadrar. Bom, sistema triangulares, tá? Aqui eu tenho um sistema aqui, que é chamado de sistema triangular superior e um sistema triangular inferior, tá? Perceba que quando o sistema aqui está na forma de triangular superior, a gente consegue, na verdade, aqui achar o valor de xn, tá? Basta eu chegar aqui e escrever, xn vai ser igual a bn dividido por ann. Uma vez que eu consigo achar o valor de xn, eu vou conseguir achar o valor de xn menos 1, xn menos 2 e assim por diante. Eu vou fazer, na verdade, substituições aqui regressivas, de modo que eu consiga achar todas as minhas componentes, tá? Quando o sistema está escrito na forma triangular inferior, eu também consigo achar que o meu x1, ou seja, o meu x1 vai ser b1 dividido por A11. Uma vez que eu achei o x1, eu tenho o valor de x1. Eu consigo achar o valor de x2, tá? Então, se eu tenho x1, eu vou fazer substituições agora aqui progressivas, de modo que eu consigo achar x2, depois x3, x4, x5, até chegar no meu aqui xn, tá? Então, essa aqui é a vantagem da gente trabalhar com sistemas triangulares, tá? Bom, resolução de sistema de equações lineares através de métodos numéricos, que é o tema da nossa aula aqui, tá? Os métodos numéricos, eles são divididos aqui em dois grupos, tá? Tem o primeiro grupo aqui que são chamados métodos diretos e temos aqui o segundo grupo que são chamados métodos iterativos, tá? Que foi o que a gente fez aqui no nosso conteúdo anterior, quando nós trabalhamos aqui com resolução de equações não lineares, tá? Os métodos diretos, pessoal, exceto por erro de arredondamento, ele fornece uma solução exata de um sistema de equação linear, tá? Caso essa solução exista, por meio de um número finito de operações aritméticas, tá? Então, antes de você começar a resolver o seu sistema, você já consegue descobrir qual é a quantidade de operações que você vai ter que efetuar, tá? Quando você trabalha com o método direto. E já o método iterativo, ele requer um número maior de passos, operações, tá? Desde que seja dada aí uma aproximação inicial, tá? Você vai estar fazendo aqui métodos iterativos para você chegar aí dentro de uma aproximação para a nossa solução, tá? Então, são a diferença aqui, na verdade, dos dois métodos. Na aula de hoje, nós vamos focar, na verdade, aqui no primeiro caso, que vai ser trabalhado aí com métodos direto, tá? E nas nossas aulas futuras, nós vamos trabalhar aqui com os métodos iterativos. Bom, vamos falar também aqui um pouquinho de transformações elementares, que é algo que vocês também já viram lá na geometria analítica e álgebra linear, tá? É só relembrando aqui, tá? Então, transformações elementares é um conjunto de operações que são efetuadas sobre linhas ou colunas de uma matriz.
No que se refere à resolução de sistemas de equações lineares, nós vamos aplicar essas transformações sobre as linhas da matriz dos coeficientes, tá? Ou da matriz aumentada, dependendo do método aí que nós vamos utilizar. As transformações elementares, elas são 3, tá? A primeira delas, você pode trocar aqui, ó, 2 linhas de posição, tá? A segunda, você pode multiplicar uma linha por uma constante não nula. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma determinada linha e vou multiplicar ela por uma constante, desde que essa constante aqui seja uma constante não nula, tá? E uma terceira transformação elementar é a adição de um múltiplo de uma linha a uma outra linha. Então, na verdade, eu vou pegar uma determinada linha, multiplico ela por um número, pego esse resultado e vou somar a uma outra linha. Então, aqui tem os 3 tipos aqui de operações, transformações elementares, que nós vamos aí utilizar para estar resolvendo aí um sistema através dos métodos diretos, tá? Bom, matrizes equivalentes. 2 matrizes são ditas equivalentes quando é possível, a partir de uma delas, chegar a uma outra por meio de um número finito de transformações elementares, tá? E aí também aqui eu tenho aqui sistemas equivalentes. 2 sistemas AX igual a B e CX igual a D se dizem equivalentes se possuem a mesma solução, tá? Então, por que eu estou trazendo esses 2 termos aqui, ó? Eu sei que um sistema, ele pode ser escrito na forma de matriz aumentada, tá? Quando eu pegar essa matriz aumentada e aplicar transformações elementares, eu vou ter uma outra matriz, tá? Que são, na verdade, matrizes equivalentes. Mas, se essa matriz, na verdade, eu posso escrever como sistema, eu vou ter 2 sistemas equivalentes. E se eu tenho sistemas equivalentes, eles vão ter, na verdade, a mesma solução, tá? Então, o teorema aqui diz o seguinte, ó. Seja AB a matriz aumentada do sistema AX igual a B, com determinante de A diferente de 0, tá? E CD, uma matriz AL equivalente. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho uma matriz aumentada, apliquei nela aqui transformações elementares, transformei ela numa matriz CD, tá? Ó, que é equivalente a ela. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O meu sistema AX igual a B e CX igual a D, eles vão possuir a mesma solução. Porque, na verdade, eles são matrizes equivalentes, que são frutos, na verdade, de sistemas equivalentes. Então, a brincadeira nossa aqui, ó, vai ser pegar um determinado sistema, transformar ele num sistema triangular superior, de modo que esses 2 sistemas aqui, eles sejam sistemas equivalentes. Uma vez que eles são sistemas equivalentes, eles vão ter, na verdade, a mesma solução, tá? Então, é isso aqui que a gente vai estar fazendo para resolver os nossos exercícios. Método de Gauss é um dos mais conhecidos e utilizados para a resolução de sistema de equações lineares densos de pequeno a médio porte, tá? Então, vamos lá. O que são sistemas densos? Sistemas densos, pessoal, são sistemas em que a matriz dos coeficientes ela tem um número pequeno de elementos nulos, tá? Então, ou seja, um sistema denso, a matriz dos coeficientes ela vai ter uma quantidade pequena de elementos iguais a 0. Você vai entender isso aqui depois, aqui a pouquinho, tá? E sistemas de pequeno a médio porte, ele é classificado dependendo da quantidade de equações, tá? Geralmente aqui um sistema de pequeno porte, ele é considerado aí com um sistema que vai até 30 equações, médio porte de 30 a 50 equações, tá? E mais do que 50 equações, ele já é considerado, por exemplo, aqui um sistema de grande porte, tá? Lógico, a gente não vai resolver isso aqui no braço aqui, tal. Você pode estar utilizando aí, na verdade, programas que existem para você estar resolvendo aí sistema, na verdade, com a quantidade muito grande de equações. A gente vai ver aqui, na verdade,
como é que funciona para estar resolvendo um sistema aí linear, tá? O método de Gauss ele vai envolver duas fases distintas, tá? A primeira fase é chamada fase de eliminação. Nós vamos efetuar transformações elementares sobre as linhas da matriz aumentada do sistema AX igual a B, até que, depois de n-1 passos, se obtenha um sistema triangular superior CX igual a D, equivalente ao sistema dado, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, eu vou ter a matriz aumentada do sistema AX igual a B, tá? E aí eu vou aplicar transformações elementares de modo a fazer o seguinte, ó. Abaixo da minha diagonal principal, eu vou fazer todos os elementos serem iguais a zero, de modo que eu vou transformar esse sistema AX igual a B em um sistema CX igual a D. Então, aqui eu vou ter a matriz aumentada do sistema CX igual a D. Ora, como esse sistema CX igual a D é equivalente ao sistema AX igual a B, esse sistema aqui é triangular superior. Aí eu vou lá na fase 2, que consiste em resolver o sistema triangular superior por meio de substituições retroativas. Uma vez que eu tenho a solução do sistema CX igual a D, eu tenho a solução do sistema AX igual a B, pelo fato desses sistemas aqui serem sistemas equivalentes, tá? Nós vamos resolver aqui um exercício aqui daqui a pouquinho, e aí você vai entender, na verdade, aqui o que eu quis dizer, tá? E aí você vai ver que você vai aplicar n-1 passos, tá? O que seria isso aqui, ó? Se você pegar um sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas, 3 menos 1, 2. Você vai aplicar 2 passos. Se você tiver um sistema com 5 equações em 5 incógnitas, 5 menos 1, você vai aplicar 4 passos, tá? Bom, vamos resolver agora aqui um exemplo, né? Um exercício sobre o assunto aqui que nós abordamos aqui até o momento, tá? Resolver o sistema de equações a seguir, retendo nos cálculos 3 casas decimais com arredondamento, tá? Então, aqui eu tenho um sistema aqui, ó, que tem 3 equações e 3 incógnitas. Eu quero resolver esse sistema. Ou seja, eu estou atrás do vetor x, tá? Onde esse vetor x aqui, ele é o vetor composto pelas componentes x1, x2, x3, tá? Eu quero achar, na verdade, esse vetor aqui, x, que satisfaça a primeira equação, segunda, terceira. Ou seja, quando eu substituir x1, x2, x3 na primeira equação, eu vou ter que chegar em 19,62. De forma análoga na segunda, em 12,36. E na terceira equação, 9,20. Tá? Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui? Para eu resolver esse sistema, eu vou montar, na verdade, aqui um quadro que é chamado quadro de Gauss. Tá? Eu vou ter aqui as minhas linhas, que é linha 1, linha 2, linha 3. Essas linhas, elas estão relacionadas às equações do meu sistema. Tá? Vou deixar aqui um espaço para o multiplicador. Vem aqui depois para os coeficientes. Esses coeficientes aqui é da minha matriz A. Então, perceba aqui que na primeira linha eu tenho 4,5, 1,8 e 2,4, que veio do sistema. Na segunda linha, 3, 5,2, 1,2. E na terceira linha, 0,8, 2,4, 3,6. Tá? Tem aqui uma outra coluna que está relacionada ao termo independente, tá? 19,62, 12,36 e 9,20. E aqui eu tenho um outro espaço para eu fazer as minhas transformações, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Olha, eu vou resolver esse sistema de modo a fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui primeiro esse termo aqui, o que está na posição A11, primeira linha, primeira coluna,
e vou usar esse termo aqui que você está vendo para eu zerar os que estão abaixo dele. Eu quero zerar, então, o 3 e o 0,8. Então, eu quero transformar esse sistema aqui em um sistema triangular superior. Eu vou ter que zerar todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Tá? Então, vamos lá, então, agora aqui. Aumentei aqui o meu quadro. Tá? Você já pode perceber que eu acrescentei aqui mais linhas. Por que mais linhas? O meu sistema, ele tem aqui 3 equações. Tá? Ele tem aqui 3 equações. Então, eu vou utilizar n-1 passos. Então, aonde tem n aqui, eu vou colocar 3, tá? E aí, quando eu coloco 3 aqui, eu vou obter 3 menos 1, que essa continha vai dar 2, tá? Então, por isso que quando chega aqui, eu tenho aqui, o expoente aqui, 0, que não é conta nenhuma, eu apenas transcrevi o sistema para cá. Tem aqui 1, que é referente ao passo 1, e tem aqui 2, que é referente ao passo 2. Tá? Não é obrigado escrever isso aqui e tal, eu só coloquei para ficar aqui bem detalhado aqui a resolução do exercício. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui o primeiro elemento, 4,5. E vou encontrar agora aqui o multiplicador, que vai fazer que eu vou zerar o elemento aqui igual a 3. Tá? Então, o multiplicador que eu quero entrar, eu não quero zerar aqui o elemento 3, que não está na posição A21. Então, eu vou chegar aqui, vou calcular o multiplicador M21. O multiplicador, ele é dado por essa formulinha aqui, Então, como eu quero zerar o A21, eu vou achar o multiplicador M21. Então, aonde tem I aqui, eu vou colocar 2, e aonde tem K, eu vou colocar 1. Tá? Então, aqui vai ficar, o I vale 2. Então, aqui vai ficar, A20, o K vale 1, dividido por A11. Tá? E sempre com sinal ao contrário. Por quê? Quando eu multiplicar esse número aqui por algum número para somar com esse, a continha tem que dar 0. Como os dois aqui são positivos, eu vou ter que fazer 1 ficar negativo. Tá? E aí, como o meu K aqui é igual a 1, 1 menos 1, 0. E aqui vai ficar o expoente 0. Esse expoente 0 que você está vendo aqui, é só para falar que é a matriz inicial. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é o que você fazia lá na geometria analítica e álgebra linear. Para você zerar o elemento que está abaixo, você vai pegar ele e dividir pelo cara que está em cima. Tá? E mudando o sinal. Então, a continha que eu vou fazer agora aqui vai ser a seguinte. Aqui, vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer aqui o seguinte cálculo. Primeiro, vamos configurar aqui minha calculadora. Fix. Tá, 6. Vou fixar 3 casas decimais. Então, agora que eu vou achar o multiplicador, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4,5. Achei o primeiro multiplicador. Só que ele tem que ser com sinal contrário. Tá? Então, o meu M21 ele vai ser menos 0,67. Então, vou chegar agora aqui, coloquei ele aqui. Vou calcular agora o meu M31. Por que eu preciso do M31? Para eu zerar, na verdade, esse número aqui. Então, como é que eu vou calcular o M31? Basta pegar o A31 e dividir pelo A11. Tá? E trocando o sinal. Então, novamente, eu vou chegar aqui, e fazer a continha aqui na minha calculadora. Tá? Vou pegar quem agora aqui? 0,8. E vou dividir por 4,5. E aí, na verdade, achei aqui o meu multiplicador, com sinal ao contrário, né? Então, o M31 vai ser menos 0,178. Então, tá lá. Tá? Agora, para que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou simplesmente chegar agora aqui, zerar esses elementos. Tá?
Então, a continha que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Essa primeira linha, ela vai ficar inalterada. Eu quero zerar agora aqui esse elemento, ó. Então, a linha 2, passo 1, ela vai receber uma continha. Qual continha? Eu vou pegar a primeira transformação linear, vou pegar a linha 1, passo 0, e vou multiplicar pelo multiplicador M21. E esse resultado eu vou somar com a linha 2, passo 0. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, escrever a transformação linear. Qual o resultado que essa linha aqui vai receber? Ela vai receber que o seguinte resultado, ó. Vou pegar a linha 1, passo 0, multiplicar pelo multiplicador. E vou somar com a linha de baixo. Tá? Agora, pensa bem. Uma vez que eu arredondei aqui esse número, quando eu somar aqui essa continha aqui, ó, ela não vai dar exatamente 0. Por que não vai dar exatamente 0? Porque eu trabalhei com arredondamento. Tá? Só que eu quero que ela dê 0. Tá? Ó. Então, esse número aqui vezes esse número, somado com 3, a continha aqui tem que dar 0. Vamos fazer a continha aqui para conferir. Ó. Ela vai dar muito próxima de 0. Então, vai ficar quem aqui, ó? O que a continha aqui vai receber? Aqui, ó, 3, somado com menos 0,667 multiplicado por 4,5. Olha lá, ó, essa continha não deu 0 porque eu arredondei. Tá? Ó. Só que o meu intuito aqui, ó, é fazer que essa continha dá 0. Tá? Ó. Então, eu vou chegar aqui ó, e vou colocar 0. Tá? Agora, outra continha que eu vou fazer aqui. Ó. Vou pegar o multiplicador, multiplicar por 1,8 e vou somar com 5,2. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte agora aqui. Ó, zerei. Menos 0,667 vezes 1,8. Esse resultado eu vou somar com 5,2. Tá? Ó. Então, aqui dou minha continha aqui, ó, 3,999. Continuando agora aqui, ó, multiplicador vezes o 2,4. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, menos 0,667 vezes 2,4. Esse resultado eu vou somar com 1,2. E aí eu vou chegar na continha aqui, ó, menos 0,401. Tá lá, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o termo independente. Vou chegar agora aqui, ó, menos 0,667 vezes 19,62. Essa continha aqui, ó, eu vou somar com o de baixo, que é mais 12,36. Tá? Então, essa continha aqui vai ter que dar menos 1,127. Bom, vou conferir aqui, ó. Eu errei continha aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Menos, vai ver o ANS aqui que eu não zerei, ó. Menos 0,667 vezes 19,62. Tá? Essa continha agora aqui eu vou somar com 12,36. Aí, ó, a continha deu menos 0,727. Tá certinho, tá? Então, vamos lá. Consegui zerar aqui, ó. Agora eu vou pular para outra linha, tá? Só que agora eu vou tomar cuidado aqui, ó. Eu continuo usando a primeira linha, tá? Que é onde está aqui o nosso pivô, tá? E agora eu vou utilizar o multiplicador M31. Então, o que essa terceira linha aqui vai receber? Ela vai receber a soma da linha 3, passo 0, somado com a multiplicação do multiplicador M31 com a linha 1, passo 0. Então, vou chegar aqui e escrever o seguinte, aqui, ó. Linha 3, passo 0, somado com M31, vezes linha 1, passo 0. E vou colocar agora o resultado aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Zerei aqui minha calculadora, tá? Vai ficar agora aqui, ó, menos 0,178
vezes 4,5, tá? Esse resultado aqui eu vou somar com 0,8. Olha, deu muito próximo de zero, tá? Eu quero que essa continha aqui dê zero, eu vou colocar zero, tá? Coloca zero lá, ó. Vou chegar agora aqui na segunda continha, ó. Menos 0,178 vezes 1,8. Esse resultado, tá? Eu vou somar agora aqui com 2,4, tá? E aí eu vou chegar no valor 2,080, tá lá, tá? Continuando aqui, ó, eu vou pegar agora aqui, ó, o 2,4 e multiplicar pelo multiplicador. Então, menos 0,178 vezes 2,4. Esse resultado eu vou somar com 3,6. Vou chegar na continha aqui 373, tá? E aí, para terminar agora aqui o primeiro passo, eu vou fazer a continha agora aqui do meu termo independente. Novamente, menos 0,178 vezes 19,62. Esse resultado eu vou somar com 9,2, 9,20, né? E vou chegar aqui no 5,708. Tá lá, ó. Terminamos agora aqui meu primeiro passo, tá? Terminado o nosso primeiro passo, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou fazer o meu segundo passo, tá? Qual que vai ser aqui o meu segundo passo? Eu vou chegar agora aqui, definir agora aqui, ó, esse elemento aqui, ó, como sendo o meu pivô, tá? Então, esse elemento que você está vendo aqui agora, ó, eu vou usar ele para eu zerar o que está embaixo, tá? Então, o cara que eu quero zerar aqui agora, ó, ele está na posição da linha 3, coluna 2. Então, eu vou calcular, na verdade, aqui, ó, o M32. E para eu calcular aqui, ó, esse M32, eu vou fazer aqui a seguinte continha, ó. Tá, ó, deixa eu aumentar a letra aqui, ó. O M32, ó. O M32, eu vou pegar aqui, ó, o I igual a 3 e o K igual a 2, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu A32 e vou dividir pelo meu A22. O meu A22 é o 3,999, tá? E o meu A32 é o 2,080. E aí, vou mudar o sinal disso aqui, ó. Só que agora, em vez de trabalhar com o passo 0, uma vez que o meu K é igual a 2, eu vou pegar aqui do meu passo 1, que é essa linha, na verdade, de cinza aqui que está colorida, tá? Então, agora eu vou chegar aqui e fazer a seguinte continha, ó. Qual continha? Vou achar aqui o multiplicador. Então, como é que eu acho o multiplicador aqui, ó? Vou pegar 2,080 e vou dividir por 3,999. Vou achar o multiplicador, porém com um sinal oposto. Então, vou chegar agora aqui, que, ó, achei ele negativo. Agora, o que essa linha 3,2 aqui vai receber? Linha 3, passo 2. Ela vai receber a linha 3, passo 1, somada com o M32, que multiplica a linha 2, passo 1. Então, aqui eu tenho a minha transformação, tá? Agora, vamos lá, meus queridos. Multiplicador vezes zero vai dar zero. Somado com zero, zero. Esse multiplicador vezes o 3,999 somado com 2,080, essa continha que vai dar muito próximo de zero. Mas o objetivo nosso não é fazer essa continha aqui dar zero. Eu já vou chegar aqui e colocar zero, ó. Agora eu vou fazer aqui essa outra continha, tá? Vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Zero a calculadora, né, ó. Menos 0,520 vezes, parênteses, menos 0,401, fecha o parênteses.
esse resultado eu vou somar com 3,173. O resultado meu vai dar 3,382. Tá lá, ó. E para terminar agora, vou fazer aqui o meu termo independente. Então aqui 0 novamente, menos 0,520, né, que é o multiplicador, vezes, abro parênteses, termo independente, menos 0,727, fecho parênteses, somado com 5,708. Essa continha minha aqui vai dar 6,086. Então está aqui, na verdade, o meu sistema. Tá? Agora, ó, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai chegar aqui e vai pegar sempre as suas linhas que tem pivô, tá? Sempre a sua primeira linha do seu passo. Então, aqui, ó, quando eu transcrevi, eu vou pegar aqui essa primeira linha, tá? Ó, que está com asterisco. Quando eu fui para o passo 1, eu vou pegar aqui a primeira linha que está com asterisco. E quando eu vou lá para o passo 2, eu vou pegar, na verdade, esse elemento aqui, ó. E agora eu posso escrever aqui o meu sistema equivalente, que é o meu sistema triangular superior. Ele vai ser formado pela primeira linha, tal. E aí você tem que lembrar aqui, ó, essa coluna aqui, ó, é a coluna de x1, essa coluna aqui é a coluna de x2 e aqui é a coluna de x3. E aqui o termo independente. Então aqui eu vou poder escrever aqui o primeiro sistema aqui, ó, a primeira linha. 4,5x1 mais 1,8x2 mais 2,4x3, que é igual a 19,62. Tá lá, ó. A primeira linha coincide com a primeira linha. A segunda linha do sistema, tal, ela vai ser quem aqui, ó? Essa segunda linha que você está vendo aqui, ó. Tal. Quer dizer, a primeira linha do passo 2. 3,999x2 menos 0,401x3 e o termo independente que é dado por menos 0,727. Tá lá, ó. E a terceira linha, tal, ela vai ser escrita como quem aqui, ó? A última linha do passo, tá? Que é 3,382x3, que é igual a 6,086, tá? Então está aqui, na verdade, o nosso sistema. Então, o nosso sistema inicial, ele é equivalente a esse sistema triangular superior. Agora, uma vez que eu tenho aqui o sistema escrito na forma triangular superior, eu vou conseguir resolver aqui agora esse sistema. Bom, então, ó, nós temos o sistema, né? Ó, temos um sistema triangular e agora eu vou achar o valor de x1, x2 e x3. Primeira continha que você vai fazer aqui, ó, é achar o x3, tá? Você vai pegar o que está multiplicando aqui e passar para cá dividindo. Quando você dividir 6,086 por 3,382, você vai ter o valor de x3, tá? Depois, ó, você vai lá na sua equação 2, da linha 2. Uma vez que você já tem o valor de x3, você vai conseguir achar o valor de x2, tá? Achado o valor de x2, você vai lá na sua linha 1 agora. Você tem o x3 e agora tem o x2. Você vai estar achando, na verdade, aqui o valor de x1, tá? Então, essa continha aí, ó, vocês efetuam, por favor, confiram, tá? Ó. E é isso, eu não errei continha nenhuma aqui. Esse é o resultado que nós achamos aqui para o nosso sistema, tá? Eu escrevi o vetor aqui na forma de linha. Você poderia também aqui escrever ele aqui na forma de coluna, tá? Seria aqui, ó, 3,400 menos 0,001 e 1,800, tá? Então, as duas maneiras aqui de você dar a resposta do seu sistema, tá? Bom, pessoal, ficou claro para mim aqui, eu espero ter ficado para vocês também, que nós trabalhamos aqui com aproximação, com arredondamento, né? Então, uma vez aqui que nós trabalhamos com arredondamento, essa solução nossa aqui, ela é uma solução aproximada, tá? E aí, ó,
a gente vai calcular agora aqui, ó, o resíduo, tá? O erro. Nós vamos avaliar de quanto é que foi esse erro nosso, tá? Então, o erro produzido por uma solução de um sistema linear AX igual a B, ele pode ser avaliado aqui pela expressão, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o valor máximo em módulo das componentes RI, tá? Onde esse I aqui está variando de 1 até N. O que quer dizer isso aqui, ó? Esse resíduo, tá, ó, eu vou pegar o máximo do vetor residual. Uma vez que o meu sistema ele tem 3 equações, esse resíduo meu também aqui, ó, ele vai ser, na verdade, um vetor que vai ter 3 componentes, porque o meu I ele vai estar variando, na verdade, aqui, ó, de 1 até 3, porque eu tenho 3 equações. Então, eu vou ter que achar um módulo aqui, ó, de R1, vou ter que achar um módulo de R2 e vou ter que achar um módulo de R3. Vou pegar o maior desses valores aqui, ó, tá? Agora, vamos lá. Como é que eu vou fazer para achar as componentes desse vetor R? Tá? O meu sistema, meus queridos, ele é dado por AX igual a B. Se eu pegar esse AX igual a B e jogar para o segundo membro, o que era para dar aqui na continha aqui, ó? Eu joguei esse cara para cá, então aqui era para ficar 0, que é igual a B menos AX. Em outras palavras, se o meu sistema tivesse equação exata, a resposta exata, a solução, né? B menos AX, essa continha aqui tinha que dar exatamente igual a 0. Tá? Só que ela não vai dar igual a 0. Ela vai me dar uma parcela aqui que é chamada de resíduo. Tá? Então, para você achar aqui a componente residual, basta você pegar aqui e fazer a seguinte continha. Você vai pegar o B, que é o termo independente, e vai subtrair dessa matriz B a matriz A multiplicada pelo seu X, que é, na verdade, a solução do seu sistema. Tá? E aí, quando você fizer aqui essa continha aqui, ó, você vai achar o vetor R, que é o vetor nosso residual. Tá? Então, a gente agora vai ter que fazer essa continha aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, que ó, tem aqui o meu sistema original. Tá? Ó, quero achar o resíduo. Quem que é o meu resíduo? Tá? Ó, o meu resíduo R vai ser o meu termo independente B, tá ele aqui, ó, tá? Menos a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, tá ela aqui, que multiplica o meu X, que nada mais é do que a solução que eu encontrei, tá? Agora nós vamos ter que fazer aqui essa continha aqui, ó, tá? Como é que eu faço essa continha então agora aqui, ó? Eu vou fazer aqui a continha aqui passo a passo, ó, para a gente ver aqui as componentes do resíduo, tá? Vou abrir novamente aqui a minha calculadora para a gente aqui estar fazendo a continha. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Vou ter que multiplicar essa matriz aqui, ó. A multiplicação de matriz é linha vezes coluna. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, o primeiro elemento aqui, ó, 19,62 menos, tá, ó, vou abrir agora aqui um parênteses, ó. Vou multiplicar 4,5 vezes 3,4. 3,4. Vou somar agora, ó, mais, estou multiplicando a matriz, ó, 1,8 vezes menos 0,001. Abro parênteses, menos 0,001. Fecho. Mais 2,4 vezes 1,8. Fecho agora aqui o parênteses, ó, dou igual. Então, essa continha minha aqui deu 0,002. Então, essa aqui é a minha primeira componente aqui do vetor residual. Tá, ó? 0,002. Vou agora aqui achar aqui a segunda componente, tá? Para eu achar a segunda componente, continha que eu faço agora aqui, ó, vou lá na segunda linha. 12,36 menos, abro parênteses. Vou pegar a segunda linha agora aqui e multiplicar pela coluna X.
Então, aqui vai ficar, ó, 3 que multiplica 3,4, né? Mais 3 multiplicado por 4, mais 5,2 que multiplica, parênteses, menos 0,001, fecha parênteses, mais 1,2 que multiplica 1,8, fecha parênteses, do igual. Então, minha componente aqui residual vai ficar 0,005. E agora, para terminar, vamos chegar agora aqui na terceira. Zero, minha calculadora novamente. Vai ficar 9,2 menos, abro parênteses, 0,8 que multiplica 3,4. Tá? Mais 2,4 que multiplica, parênteses, menos 0,001, fecha parênteses, tá? 3,6, então mais 3,6 que vai multiplicar 1,8, fecha parênteses, do igual. Achei minha componente aqui, 0,002. Então, aqui vai ficar, ó, 0,002. Achei minhas componentes. Então, aqui vai ficar, ó, módulo de 0,002. A outra componente, módulo de 0,005. E a última componente, módulo de 0,002. Tá? Então, só arrumar aqui, ó. Aqui é módulo, né? Ó. Vou chegar aqui, ó. 0,002 módulo. Vou pegar o maior desses caras aqui. O maior deles é 0,005. Tá? Então, aqui, na verdade, tem aqui o nosso erro na solução desse sistema. Tá? Nós vamos fazer aqui mais um exemplo e depois nós vamos ver como é que a gente faz aqui para minimizar esse erro, tá? Algumas técnicas que minimizam aqui esse erro, tá? Bom, desvantagem do método de Gauss. Primeiro, pode ocasionar problemas se o pivô estiver próximo de zero ou for nulo, tá? Uma vez que o pivô for zero, você não consegue dividir por zero. E se ele for muito, muito, muito próximo de zero, um número dividido por uma coisa muito, 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 muito próxima de zero vai dar um valor muito alto, tá? E aí você pode estar transmitindo aí um erro, tá? O segundo, os erros de arredondamento cometidos durante um passo da obtenção do sistema triangular se propagam para os demais passos, podendo comprometer a validade da solução obtida, tá? Então, você viu que no passo 1 eu fiz o arredondamento. Quando fui fazer o passo 2, eu fiz um outro arredondamento, tá? Então, aí você está transferindo o erro de um passo para o outro, tá? Então, para controlar aí, ó, o primeiro problema, que é o primeiro I, tá? O primeiro caso aqui que eu trouxe, e minimizar o problema em 2I, nós usamos aqui uma estratégia de pivoteamento parcial, tá? Essa estratégia aqui, ela consiste na escolha do nosso pivô, tá? Você vai ver que quando você trabalha com pivoteamento parcial, esse erro seu aqui, ele vai diminuir, tá? E essa técnica, essa estratégia, ela consiste em você escolher o seu pivô, tá? Bom, método de Gauss com pivotação parcial. O que significa aqui essa estratégia? No início da etapa K da eliminação, você vai escolher para o pivô sempre o maior elemento em módulo dentro dos coeficientes, tá? Se necessário, você vai efetuar a troca na posição das linhas, tá? Então, você vai escolher aqui para pivô sempre o maior elemento em módulo dentro dos coeficientes, tá? Então, essa técnica é chamada pivotação parcial, tá? Nós vamos aplicar isso aqui nas colunas, tá, pessoal?
Então, na primeira etapa, que é a etapa inicial, você vai pegar ali a primeira coluna e vai pegar o maior elemento em módulo. Na outra etapa, você vai mudar de coluna e pegar o maior deles, tá? Então, esse aqui é o pivotamento parcial. Bom, nós vamos fazer agora aqui mais um exemplo, utilizando que essa estratégia aqui de pivotamento parcial. Exemplo. Resolva o sistema de equações abaixo utilizando o método de Gauss com pivotação parcial e considerando, quando for o caso, 3 casas decimais com arredondamento. Bom, então novamente aqui, ó, eu tenho um sistema agora aqui, ó, que ele tem 4 equações e 4 incógnitas, tá? Então esse sistema aqui tem 4 equações e 4 incógnitas, aonde tem n aqui, se eu quiser eu coloco 4, essa continha aqui vai dar 3. Então eu vou resolver esse exercício aqui utilizando 3 passos, tá? Então novamente aqui, ó, eu vou preencher aqui o meu quadro de Gauss, tá? Vou olhar aqui na primeira coluna, ó, pegar sempre o maior elemento em módulo. E o maior elemento em módulo aqui deu 5. Tá, ó? Então, uma vez que esse cara aqui é 5, ele vai ser o meu pivô. Então, como ele está aqui na linha 3, eu vou fazer aqui minha primeira transformação, que é trocar a linha 3 com a linha 1. Tá? Por quê? Eu estou usando pivotação parcial. Então, vou trocar aqui, ó, a linha 3 com a linha 1, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Tenho novamente aqui o meu quadro. Etapa 0, que é simplesmente transferir. E eu vim cá, apliquei a transformação. A linha 3, troquei com a linha 1, tá? E aí, o que aconteceu aqui, ó? Eu chamei aqui, ó, linha 1, 0, tracinho, tá? Só para não chamar de passo 1. Isso aqui não é um passo. Tá? É apenas a troca de linha aqui, ó, tá? Então agora é o seguinte, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, que vai ser o meu pivô. Esse pivô vai ser para zerar o A21, o A31 e o A41. Então eu vou ter que achar aqui, ó, o M21, o M31 e o M41, tá? Então aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. 3 dividido por 5, 0,6. Então, vai dar menos 0,6. Olha lá, ó, o M21. 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, o M31 vai dar menos 0,4. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, o M41 vai dar menos 0,8. Então, achei aqui meus multiplicadores. Agora, ó, eu vou para a minha transformação. O que essa linha aqui vai receber? A linha 2, passo 1, ela vai receber aqui a seguinte continha, ó. Eu vou pegar exatamente a minha linha 2, passo 0, linha, e vou somar ela, tá? A linha 1, passo 0, linha, multiplicada pelo M21. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Menos 0,6 vezes 5, como aqui deu decimal exato, essa continha que vai dar menos 3, que somado com 3 vai dar 0, tá? Então, a transformação aqui é a seguinte, ó. Eu vou pegar a linha que tem o pivô, multiplicar pelo M21, e vou somar com a linha de baixo. Então, vamos lá. Menos 0,6 vezes 5 dá menos 3, com 3, 0. Menos com menos, mais 0,6 vezes 9, 5,4 positivo. 5,4 positivo somado com menos 7, essa continha aqui vai dar menos 1,6. Agora vamos lá. Menos com mais, menos 6 vezes 0,6, menos 3,6. Que somado com 3, essa continha vai dar menos 0,6. Menos 0,6 vezes 2, essa continha vai dar menos 1,2, que somado com menos 1, essa continha vai dar menos 2,2. Menos 0,6 multiplicado por 7, essa continha vai dar menos 4,2. Menos 4,2 somado com menos 1, essa continha aqui vai dar menos 5,2. Tá?
Então, na verdade, aqui, ó, eu fiz a continha utilizando aqui o meu primeiro pivô, tá? Ó. Então, já zerei aqui esse cara. Vou fazer agora outra transformação para zerar aqui o 2, ó. Então, agora, qual que é a transformação que eu vou fazer? A linha 3, passo 1, vai receber a linha 1, 0 linha, multiplicado pelo M31, e somado com a linha 3, passo 0 linha. Então, vamos lá. Menos 0,4 vezes 5, a continha vai dar menos 2, que somado com 2 vai dar 0. Agora vamos lá. Menos com menos, estou aqui, ó, mais 9 vezes 0,4, essa continha vai dar 3,6. Né? 4 vezes 9, 36, então vai dar 3,6. 3,6. Positivo. Somado com menos 5, essa continha aqui vai dar menos 1,4. Agora vamos lá. Menos 0,4 multiplicado por 6, essa continha aqui vai dar 6 vezes 4, 24, menos 2,4. Menos 2,4 somado com 3, essa continha vai dar 0,6. Menos 0,4 vezes 2, essa continha aqui vai dar menos 0,8. Que somado com 1, a continha aqui vai dar menos 0,2. Desculpa, 0,2 positivo, né? Menos 0,8 somado com 1, 0,2. Menos 0,4 vezes 7, menos 2,8. Menos 2,8 somado com 5, essa continha nossa aqui vai dar 2,2. Tá? Agora, para terminar aqui, vou utilizar aqui o pivô, né? Ainda 5, com M41. Menos 0,8 vezes 5 vai dar 4. Com 4, 0. Tá? Menos 0,8 vezes menos 9. 8 vezes 9, 32. 7,2 positivo. Com menos 6, 1,2. Menos 0,8 vezes 6, menos 4,8. Somado com 3, menos 1,8. Menos 0,8 vezes 2, menos 1,6, que somado com 1, menos 0,6. Menos 0,8 multiplicado por 7, menos 5,6, que somado com 8, essa continha aqui vai dar 2,4. Tá? Então, consegui aqui, ó, zerar esses dois números. Agora, ó, eu vou mudar de coluna e vou pegar aqui o maior elemento em módulo. O maior elemento em módulo vai ser o menos 1,6. Então, está correto. Tá? Se não fosse ele, eu teria que inverter aqui a posição das minhas linhas. Tá? Então, vamos continuar agora aqui. Ó. Eu vou usar esse cara aqui, ó, que vai ser o meu A22, para zerar o A32 e o A42. Tá? Então, continuando aqui o nosso quadro aqui na próxima linha, ó, eu só copiei, tá? Então, quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui vai ser o meu pivô e ele é, na verdade, o A22. Então, eu vou ter que achar, na verdade, aqui, ó, o meu M32 e o M42. Então, vou multiplicar aqui, ó, menos 1,4, desculpa, dividir menos 1,4 por menos 1,6 e vou mudar o sinal. Então, vou achar aqui o M32, tá? Ó. Menos com menos dá mais, então pego o sinal contrário. Tá? 1,4 dividido por 1,6, 0,875. Tá? Depois, vou pegar o 1,2 e dividir por 1,6. Tá? E aí eu vou achar uma continha aqui negativa, vou pegar ela então aqui positiva. A continha vai dar 0,75. Então agora, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? A linha 3, passo 2, vai receber quem? Eu vou pegar a linha que está o pivô, que é a linha 2, passo 1, e vou multiplicar pelo multiplicador, que é o M32, e vou somar com ela. Tá? Então, na verdade, é o seguinte aqui, que ó, eu vou multiplicar aqui essa linha pelo M32, e o resultado eu vou somar com essa. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Menos 0,875 vezes 0 somado com 0, essa continha vai dar 0. Menos com menos, mais
0,875 multiplicado por 1,6 e somado com menos 1,4, essa continha minha aqui vai dar zero, que era o objetivo meu aqui, ó, fazer aqui a continha dar zero. Tá? Menos com menos. Vou multiplicar agora aqui, ó. 0,875. 0,875 multiplicado por 0,6, essa continha minha vai dar 0,525, tá? Somado aí, ó, com 0,6, eu vou chegar que essa continha aqui vai dar 1,125, tá? Multiplica agora aqui, ó, menos com menos, mais 0,875 vezes 2,2, tal, essa continha vai dar 1,925, que eu vou somar agora aqui com 0,2, mais 0,2. Essa continha vai dar 225, tá? Agora aqui, ó, menos com menos, mais 0,875 vezes 5,2, 4,550, somado com 2,2, essa continha minha vai dar 6,750, tá? 6,75, tá aqui, ó. Bom, vou fazer agora aqui a outra continha, ó. Qual continha? Tá? Vou pegar agora aqui, ó, o meu pivô, vou multiplicar ele agora aqui por esse multiplicador, que é o M42, e vou somar, na verdade, com a linha 4, passo 1. Tá? Ó. Então, 0,75 vezes 0, 0, somado com 0, 0. Tá? Ó. Então, essa continha aqui vai dar 0. Vamos conferir aqui, ó. Então, aqui, ó, vai dar 0. Agora, 0,75 vezes menos 1,6 somado com 1,2, tal, essa continha aqui também vai dar 0. Agora, ó, eu vou pegar o 0,75 e vou multiplicar por menos 0,6. 0,75 vezes menos 0,6, essa continha vai dar menos 0,450, tá? Somado com menos 1,8, nós vamos chegar que essa continha aqui vai dar menos 2,250, ou menos 2,25. Vou pegar agora aqui o 0,75 e multiplicar por menos 2,2. Esse resultado aqui, ó, eu vou somar com menos 0,6. E aí essa continha minha vai dar menos 2,25. De forma análoga, menos 0,75 vezes menos 5,2. Esse resultado aqui eu vou somar com 2,2. E aí nós vamos chegar no resultado aqui, que vai ser menos 1,5. Tá? Agora, ó, o que eu vou fazer? Tá? Vou olhar agora aqui para a terceira coluna e vou pegar o maior desses caras em módulo para ser o pivô. Então aqui, ó, esse cara foi o meu pivô, já consegui zerar esses dois números. Zerei, eu mudo de coluna. Quem que vai ser o maior elemento agora aqui em módulo? Vai ser o 2,25. Como aqui ele está abaixo, eu vou ter que agora fazer o seguinte aqui, ó, trocar a posição. Agora, trocar a posição da linha não vai me dar um outro passo. Então, vou repetir aqui, ó, escrevendo com a linha em cima do 2. Então, aqui eu tenho o seguinte aqui, ó. Linha 3, passo 2 linhas, e linha 4, passo 2 linhas. Eu simplesmente troquei aqui, ó, a linha 3, passo 2, com a linha 4, passo 2. Para esse cara aqui ser o meu pivô. Tá? Agora, esse elemento aqui, ó, ele é o A33. Eu vou usar ele, na verdade, para estar zerando o meu A43. Em outras palavras, eu vou estar achando agora o multiplicador M43. Como é que eu acho esse multiplicador? Tá? Eu vou simplesmente pegar agora aqui, ó, o 1,125 e dividir por 2,25. Mas com menos, menos, eu pego ele positivo. E esse cara aqui é a metade do outro. A continha que vai dar 0,5.
Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Vou pegar a linha que tem o pivô, tá? Qual linha minha aqui que tem o pivô? Aqui já era pivô, agora esse cara aqui é o meu pivô. Então eu vou multiplicar essa linha aqui por 0,5 e vou somar com a linha de baixo. 0 vezes 0,5 somado com 0, a continha aqui vai dar 0. 0,5 vezes 0 somado com 0, a continha vai dar 0. 0,5 multiplicado por menos 2,25, essa continha vai dar menos 1,125, que somado com esse cara aqui, a continha vai dar 0. Tá? Agora, 0,5 multiplicado por menos 2,25 e somado com 2,125, essa continha minha aqui vai dar 1. Tá? E 0,5 multiplicado por menos 1,5 somado com 6,75, essa continha minha aqui vai dar 6. Tá? Então, o que acontece agora aqui? Ó? Eu tenho agora o meu sistema, que é o meu sistema equivalente. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, na verdade, todas as linhas agora que tem pivô, tá? Uma vez que eu vou pegar todas as linhas que tem pivô, eu vou agora conseguir escrever o seguinte sistema. Ó. Esse sistema meu aqui era o meu sistema inicial, tá? Eu troquei aqui a minha linha 3 com a linha 1, e aí eu vou conseguir agora aqui resolver esse sistema meu agora aqui com o meu sistema equivalente, tá? Então perceba aqui, ó, que essa última linha aqui, ó, x4 igual a 6. Ela está vindo aqui, ó, dessa linha, tá? Que é o meu último passo. A penúltima linha, ela está vindo, na verdade, do meu passo 2 linhas, que é essa aqui, tá? A minha segunda linha, ela está vindo do meu pivô, da linha 1, passo 1, tá? E essa primeira linha minha aqui, nada mais é do que a linha que eu efetuei, na verdade, a troca de posição. Tá? E aí agora, novamente, ó, eu já tenho aqui o valor de x4. Se eu substituir o meu x4 agora aqui na minha terceira equação e isolar, eu vou achar o meu x3. Uma vez que eu tenho x4 e x3, eu vou na minha segunda linha e substituo, eu vou achar o meu x2. E uma vez que eu tenho x2, x3 e x4, eu consigo, na verdade, achar aqui o meu x1, tá? Fazendo aqui substituições regressivas. E aí você vai verificar depois aí com calma, tá? Que a minha solução que eu queria encontrar aqui, ó, qual solução? x1, x2, x3 e x4, ela é dada, na verdade, por esse vetor aqui, tá? Que é o meu vetor, na verdade, solução. 0, menos 3, menos 5,333 e 6. Tá? Novamente, calculando agora aqui o meu resíduo. Tá? Como é que eu faço aqui para calcular esse resíduo? De forma análoga que eu fiz na questão anterior. Tá? Eu tenho aqui o meu resíduo. Vou colocar aqui o meu termo independente. 5, menos 1, 7 e 8. Menos, coloco aqui a minha matriz A, que é a matriz formada pelos meus coeficientes. E multiplico pelo meu vetor x, que é o meu vetor solução. Quando você aqui fizer essa continha, tá? Vou deixar aí, ó, essa continha aí para vocês, né, estarem fazendo, tá? Você vai ver que o seu vetor resíduo agora, ele vai ter 4 componentes, tá? E aí você vai verificar que esse cara aqui vai ser a componente R1, componente R2, componente R3 e componente R4. O maior valor deles aqui em módulo é 0,002, tá? Então, aqui eu resolvi um exemplo com vocês aqui, utilizando a técnica e estratégia de pivoteamento parcial, tá?
Espero aí que você tenha acompanhado a resolução desses 2 exercícios. Peço desculpa aí, né? É um pouco cansativo fazer essas continhas. Eu tentei aqui passar o conteúdo para você aí de uma maneira aí que você possa acompanhar aí durante os seus estudos, tá? Aqui está a nossa referência bibliográfica, tá? Utilizei, na verdade, aqui esse material. Repito que você tem aí ótimos livros, né? Para você estar acessando, para você estar aí complementando os seus estudos. Desejo aí vocês aí bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.